Então vamos lá, agora a gente vai agora para a segunda parte do como construir uma super promessa simples e efetiva em 2 passos simples. Lembrou? Pode virar até uma série já, né? Se eu esticasse mais lá no passo um, virava um conteúdo raiz top. Mas, mas vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai arrematar a parte, literalmente, da super promessa. Existe, sim, várias outras maneiras de fazer uma super promessa, né? Mas essa foi a que eu estudando fórmulas, estudando outras pessoas, outras pessoas da área, eu consegui cognitivamente, vamos dizer assim, ter mais facilidade de transpassar essa promessa na minha cabeça, né? A realidade é quando você vê, você começa logo já gerando a sua super promessa, a pessoa acaba que ela confunde muito a questão do que eu estou prometendo para a pessoa. E ali ela começa a ter erros como colocar o como no meio da promessa, deixar uma coisa muito grande, não deixar com clareza. Então, a gente fazendo nesses 2 passos aqui, fica uma coisa mais resumida e fica mais, quase que 80% do trabalho de criar uma promessa, ela foi feita no passo anterior, né? Então agora a gente só vai arrematar. No passo 1 a gente viu ali em relação à transformação, né? A gente viu em relação à transformação, o objetivo da transformação, aqueles 3 objetivos mais pontuais, né? Tem outros objetivos também, e como que a gente vai definir o ponto B em relação ao curso e em relação ao custo, em relação ao ponto A, o custo dela não ter aquela transformação. E aí eu te dei alguns exemplos. Então, agora a gente vai sintetizar. Você vai ver que agora é tirar doce da boca de criança. Só tem alguns pontos aqui em relação à promessa. Literalmente 4 pontos básicos. Tem outros, mas a gente vai tratar só desse. Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é qual avatar que você quer falar. O avatar que você deseja falar. E como assim qual avatar que você deseja falar? Começando lá pelo estudo do nosso avatar. Basicamente, a gente vai falar, é para homem, por exemplo, é para mulher, é para os dois, né? E tem uma jogadinha de falar, quando a gente conversa com ambos os sexos, por exemplo, né? É, de como fazer isso soar para as duas pessoas. Mas por que essa intenção de eu vou falar para um e vou falar para o outro? É porque cada, generalizando, que for só o ponto do homem e mulher, né? A gente tem que analisar o avatar como um todo, mas cada um tem um objetivo, cada um tem uma ambição, cada um tem uma dor, cada um tem uma, um benefício de transformação, né? Por exemplo, para a mulher, pode ser que ela preza, ela valoriza mais a questão do serviço e na realidade, ela quer o emprego, o trabalho, o job que ela deseja, na realidade não é nem por dinheiro, às vezes pode ser que é para ficar mais tempo com a família, né? Ela, de repente, as dores lá, de repente não é nem por dinheiro, mas de repente ela tem um bloqueio emocional lá dentro da casa dela, que ela quer ser independente do marido. De repente ela tem um bloqueio que ela quer provar para as pessoas ao redor dela que ela é capaz de alguma coisa. Então, de repente, para a mulher é uma dor, um benefício que a gente vai entregar. E para o homem pode ser que ele não preza tanto em relação ao tempo com família, mas a posição de paternidade em relação ao líder da casa, né? Em relação à posição financeira. Ele quer, na realidade, um emprego para ter a independência financeira e conseguir tranquilamente dar
bom e do melhor para dentro daquela casa, daquela família, né? Para ver aí que o nosso avatar, ele é casado, né? Ele tem filho, ou alguma coisa no sentido. Mas no mínimo é um casal, não é um par. Então depende disso aí para a gente ter a nossa promessa mais efetiva. Então, beleza. Então, Diego, então na realidade eu não posso ter. Então, eu não posso falar para uma mulher? Pode, você pode falar. Só que o que tem que acontecer? Você tem que achar um ponto em comum. Não, mosquito. E tem que achar um ponto em comum entre as duas pessoas. Se, independente de ser homem ou mulher, eles querem o mesmo objetivo, aí a gente usa essa comunicação do objetivo em comum. Entendeu? Então, o segredo tá, para falar para um dos segredos, né? Para conversar com as duas pessoas é achar um ponto em comum, um benefício, uma transformação, uma solução em comum para as duas pessoas. Que é independente de homem e mulher, a gente vai ter essa. A gente vai conseguir fisgar ela, certo? E aí a gente não usa, para você que é mulher, para você que é homem, não, a gente ajuda e promete e dá e faz transformação e dá transformação para pessoas, certo? E a gente consegue incorporar dessa maneira também. Então esse é o ponto que você quer falar. Tem outras coisas também, mas só que a gente vai nessa parte do ponto 1, a gente vai parar por aqui. Qual que é o ponto 2? O ponto 2 é aqui. E detalhe é que muita gente erra aqui, tá? Então presta atenção. A promessa que a gente vai mostrar para a pessoa, ela não é sobre o como a gente vai transformar. Não é sobre como a pessoa vai fazer. E sim sobre o que ela tem que fazer. E sim sobre o que ela irá fazer. Entendeu? Sobre o que a pessoa irá fazer. A gente tem que atrair de uma maneira mais simples, a gente tem que atrair a pessoa pelo que ela quer. Entendeu? A gente tem que atrair a pessoa pelo que ela quer. E, por exemplo, se a gente falar para a pessoa que para conseguir o cargo que ela deseja, ela tem que, na nossa promessa, você tem que, para conseguir o cargo que vamos voltar lá na nossa promessa lá, quer ver? Nossa transformação. Um exemplo de transformação, né, que a gente resumiu. Vamos ver aqui. Um pouquinho além aqui. Eu ensino você a como conquistar o emprego, o cargo, ocupação, vaga, trabalho, emprego, job que você deseja. Por meio de um vídeo currículo. É específico? É. Só que as pessoas que têm vergonha, que é 90% do, da população humana, o cara já não vai vir. Entendeu? Mesmo que ela esteja perdida. Mas ela, de repente, não vai vir. Às vezes, a gente tem uma ou outra pessoa que ela para mim é tranquilo fazer, mas muitas pessoas têm bloqueios emocionais em relação à exposição, em relação ao julgamento, em relação ao que as pessoas vão achar dela, mesmo que do outro lado tenha o emprego do sonho dela. Isso vai barrar. Então, uma das coisas que trava muito, e as pessoas cometem esse erro aí dentro do processo de gerar uma super promessa simples e clara, é falar o como a pessoa vai fazer. Entendeu? Como a pessoa vai fazer. Então a gente vai atrair literalmente a pessoa ou seja, não é sobre o como, na verdade, é sobre o que ela vai fazer. Certo? E o ponto 3, vou até pôr aqui, ó. Ponto 2. Não é sobre o como. Logo abaixo vou te dar um exemplo. Como conscientemente a gente coloca o como nas nossas
nas nossas argumentações de vida. Ponto. Argumentações de vida, argumentações de promessa. Estou pensando na vida do Avatar aqui. Ponto 3. A promessa, ela é literalmente falar para a pessoa, olha, eu vou te tirar. Passando um cara aqui. É literalmente, eu vou te tirar do ponto A e vou te colocar no ponto B. O nosso ponto B é a nossa transformação. Então, basicamente, a gente vai verbalizar essa simplicidade para a pessoa. Olha, eu vou te tirar dessa situação que você está e eu vou te colocar numa situação que, passando por mim, ela é o que você quer. Não interessa, nesse momento, o como eu vou fazer, o como a pessoa vai fazer. Lembra, o objetivo da nossa promessa é só chamar atenção, despertar curiosidade, interesse. Para quê? Para ela cair para dentro do conteúdo e ela conseguir, a gente ganhar tempo com ela para defender a ideia do como será possível ela conseguir aquele resultado. Entendeu? Então, lembra algumas funções básicas da promessa, antes de bloquear a mentalidade. Então, não interessa nesse momento como você vai fazer isso, nem como que ela vai fazer isso, certo? Não interessa como. E o ponto 4 é... Ponto 4. Sempre ser específica na promessa e trazer clareza. Então, o que é, por exemplo, ser específico? Vou dar um exemplo como um exemplo. Vou dar aqui um exemplo. Ó. Exemplo. Deixa eu trazer um minutinho aqui. Menor. Ó, como a gente já fez o trabalho mais difícil antes, então agora é só a gente moldar, né? Então, para dar a ignição no negócio, a gente já coloca ali, ó. Eu prometo te ajudar a conquistar o cargo, o trabalho, o emprego que você deseja, mesmo que você não saiba por onde começar. Essa é a minha promessa para você nesse momento. Entendeu? Mesmo que você não saiba começar. Agora, aonde que a gente consegue ter especificidade aqui? A gente tem especificidade em que a gente vai ajudar a pessoa a conquistar o cargo dela, o emprego dela, o trabalho, e ainda a gente é mais específico. Não é qualquer trabalho, é o trabalho que ela deseja. Claro, a gente sabe que precisa de um monte de coisa para a pessoa chegar no cargo de diretor. E isso não vai fazer parte aqui agora. A gente vai ensinar para ela, botar ela na real que se ela é a pessoa que ela é tirador de pedido e ela quer chegar a diretor do negócio, é o serviço que ela, é o cargo que ela deseja, é o trabalho que ela deseja, o emprego, o job, a ocupação que ela deseja, a gente vai ensinar ela como chegar a isso aí. É possibilidade. Vai ser hoje, vai ser amanhã, não sei, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5 anos para a gente conversar. Mas é possível? Ela tem que seguir todo um passo. E por que isso é possível? Porque a gente já tem provas de que isso é possível. Certo? Você mesmo já me falou. Então, ali na nossa aula da mentoria passada. Então, isso é muito específico. Não é só o cargo, o trabalho que você deseja. Não é só o cargo que você vai conquistar. Você vai conquistar o cargo, o trabalho que você deseja. E ao mesmo tempo a gente já quebra a objeção de que mesmo que você não sabe por onde começar, você é tirador de pedido hoje, não sabe nem como é que você chega lá em cima, e eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai olhar e, cara, depois que, né,
comprar o conteúdo, ver lá na jornada, ver a aula, ele vai descobrir, eu preciso de network, eu preciso de estudar, eu preciso de ter uma reserva financeira para dedicar a esse produto, essa solução que você, a Sueli, tá me dando aqui esse passo a passo, né? Tem todas umas objeções e bloqueios aqui. O que eu quero deixar, o que eu quero deixar claro aqui? É que, de repente, eu não poderia nem te entregar isso aqui de uma maneira tão aberta aqui, porque o que pode acontecer? Isso aqui pode enviesar a sua criatividade, né? E, de repente, você não sair desse bloco. Mas dessa ideia aqui, né? Mas o que eu te incentivo? A pensar realmente na dor, no benefício, lá de acordo com o Avatar, as coisas mais fortes, nas dores e objeções, o que a gente pode ter de poderio aí para alcançar essa pessoa e transformar essa pessoa. E fazer uma promessa forte realmente que converse com a pessoa que a gente quer atrair. A comunicação, ela realmente tem o poder de atrair as pessoas que a gente quer. Então, se a gente atrair, se a gente comunicar para as pessoas que a gente vai atrair ela e vai ajudar ela a conquistar o cargo que ela deseja, mesmo que ela não sabe por onde começar, a gente vai atrair essas pessoas. Se a gente falar que a gente conquista, ajuda a pessoa a conquistar o cargo que ela deseja, mesmo que ela tenha zero de grana, zero de conhecimento, bloqueio sentimental, mesmo que ela não tenha Instagram, mesmo que ela não tenha LinkedIn, mesmo que ela não saiba fazer um currículo, a gente vai atrair essas pessoas, exatamente essas pessoas. E, de repente, como ele tem duas objeções sendo quebradas, que é o emprego que você deseja e não sabe por onde começar, ou XYZ, a gente pode ter a possibilidade de atrair outras pessoas também que tem a ver com um desses dois objetivos. Isso é normal, então a gente vai atrair, e eu te incentivo realmente você a trabalhar isso aqui com coisas, né, considerando o que você já fez com a transformação de outras pessoas, os resultados que você já tem hoje, o que realmente o seu coração quer. Verbalizar o que você sentir à vontade. É perigoso eu te falar isso aqui, porque de repente eu te mostro uma coisa, mas imagina que isso aqui é só como um exemplo, para você destravar a sua criatividade aí. Porque eu inseri isso aqui na sua cabeça, pode ser que não soa bem com o seu coração, com o seu propósito, com o que você realmente quer prometer. Então, pior do que uma promessa implantada, é uma promessa que você não está fora do seu propósito, você não se sente bem, né? Daí ali você não vai ter como escapar. As pessoas veem na sua cara, na sua comunicação verbal e não verbal, que você não está sendo sincero com isso, certo? Então, mesmo que tenha prova, tá? Então tem que ter isso aí, esse é o resguardo. E eu te incentivo a trabalhar isso mais um pouco. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo aqui. Vamos lá, exemplo 2. Esse aqui foi exemplo 1. Exemplo 1. Exemplo 2. Vamos usar isso aqui para ficar legal. Exemplo 2. Sumiu tudo. Exemplo 2. Eu prometo te ajudar a conquistar o cargo que você deseja. Aí você contextualiza aí que a gente vai focar, tá? Sem você precisar fazer ou ficar XYZ. Isso é um exemplo. XYZ. Outro exemplo que dá para fazer. Ou, de repente, não precisa nem de ser conquistar, tá? Não precisa nem de ser conquistar. Pode mudar o benefício. E pode mudar também a objeção. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu te prometo conquistar o job que você deseja, vamos por aí das profissões do futuro. O job que você deseja sem precisar de ter network, né? Obviamente. Não, e se for pensar na realidade, né? Quando eu comecei a trabalhar como estrategista de tráfego, estava pago, eu não precisei de ter
network físico, né? Eu tive network, fui atrás por anúncios, comecei a construir meu conhecimento através disso aí. Claro, quando eu fui cair no campo de batalha, aí sim, né? Eu precisei do network, eu precisei conversar com as pessoas para ter cliente. Mas dá para precisar, se o nosso plano for nível 1 superficial, dá para fazer uma promessa dessa? Conquistar um cargo, um job que você deseja, sem precisar de ter network. De repente dá, de repente aí tem aí essas vagas de emprego, esses sites de job, né, que você ali, por exemplo, o Orkana, é só você fazer um cadastro, né, você vai ter o contato com a máquina. E ali já chove o currículo para você. Por exemplo, pensando nessas profissões do futuro aí, estou só dando um exemplo. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Quero te mostrar aqui que sempre dá para mudar tanto o benefício como dá para mudar a objeção. Nesse caso aqui, a gente colocou aqui como isso aqui é mais na pegada do benefício, mais crenças limitantes, por exemplo, sem precisar de fazer, sem precisar de ficar. Vamos, entendeu a jogada? Vamos ver outra aqui. Objeção do tempo. Exemplo 2, exemplo 3. Prometo te ajudar a conquistar o cargo, a empresa. Lembra que pode mudar isso aí, tá? O benefício. Em X tempo. Resolveu aí a objeção do tempo. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou demorar 1 ano? 2 anos? 2 anos? 6 meses para ter o emprego que eu quero? A gente teve aí aluno aí do projeto que em 2 semanas o cara já estava recebendo currículo. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara já estava na vaga. Né? Então, dá para analisar tudo isso aí. Como você pode fazer XYZ em K tempo, também é uma objeção de tempo. Entendeu? Então, a gente pode brincar e mudar. Tem vários outros tipos de objeções, mas eu vou me restringir a só essas aqui. Já dá para a gente brincar demais. Já dá para a gente brincar demais. Então, deixa eu passar aqui. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma coisa mais prática. Vamos analisar aqui a sua promessa, né? Sua promessa que você... Vamos analisar a promessa aqui que você mostrou para mim. Que negócio que é esse aqui? Ai, ai. Olha o Pro aí. Será que não está conectado? Pera aí, deixa eu botar minha senha aqui para funcionar. Vou ter que sair e voltar de novo. Senão não atualiza, quer ver? Ah, deu, rapaz. Estava achando que era quebrado, né? Aqui, ó, que cria vontade. Momento de descontração, pausa do café. Vamos lá. Vamos analisar aqui a sua... pensa. Da banza no meio da aula. Vamos analisar aqui a sua promessa. Né? Então, a sua promessa foi o quê? Eu prometo que vou te ajudar a alcançar... Peraí. Eu prometo que vou te ajudar a alcançar os processos seletivos com autonomia e protagonismo e alcançar de novo a alta performance na seleção. Então, quando a gente vê isso aqui, para a gente analisar, o que a gente faz? A gente divide em partes.
Então, a parte 1, o que que é? Alcançar os processos seletivos. Parte 1. Esse aqui é o meu jeito de analisar, tá? Tem várias outras maneiras. A parte 2. Dá para dividir em 3 partes. Parte 3. Parte 3. Então, parte 2, com autonomia e protagonismo. E a parte 3, alcançar a performance na seleção. Então, é aqui que a gente começa a analisar aqui. Vou te dar o gap aqui para você analisar e ter clareza da sua. Lembra que a gente só está fazendo uma análise para você ter mais consciência de como funciona a promessa. Não é para você enviesar o que eu estou te falando. Tá bom? É só para você ter mais clareza de como agir e criar. Então, ó. Será que a promessa por si só, alcançar processo seletivo, já seria uma promessa boa? A gente tem que tomar muito cuidado aqui. Então, eu prometo te ajudar a alcançar processos seletivos. Ótimo, a pessoa vai entender, as pessoas elas vão entender, mas vamos analisar um pouco mais fundo ali do nosso avatar. Será que o nosso avatar ele só quer alcançar processo seletivo? Você quer ipsis literis a palavra que a gente está falando, tá? Lembra que a nossa comunicação ela é um ponto-chave. Então, será que a pessoa realmente ela quer alcançar o processo seletivo? Será que ela só quer alcançar o processo seletivo ou será que ela quer, na verdade, é o cargo? Será que ela quer, na verdade, se for mais a fundo, será que ela quer o dinheiro? Será que ela quer a família? Ter tempo para a família? Então, não é específico. A pessoa, ela, de repente, tem algumas pessoas que elas vão conectar, né? Mas tem muitas outras que vão desconectar, principalmente as que elas não querem só alcançar, elas querem, na realidade, ela quer o cargo. Então, como que a gente faz essa análise? Uma perguntinha simples. Para quê? Como que a gente deixa isso mais específico? Para quê? Para quê? Mas para quê? Para que ela quer alcançar processo seletivo? Entendeu? Vou deixar essa resposta aqui para você. Então, para que ela quer alcançar o processo seletivo? Vamos mais no fundo. Tem várias outras maneiras aqui, mas vamos mais fundo aqui. Vamos para a parte 2. Alcançar processos seletivos com autonomia e protagonismo. Isso aqui, o que é a implicação do... Esse é o ponto de atenção. O que é a implicação do... O que é a implicação do com autonomia e protagonismo? É literalmente você explicando para ela aqui, na sua promessa, o que ela precisa criar para conseguir alcançar os processos. Você acabou de falar aqui o como, entendeu? Então, a pessoa que ela não é autônoma, não tem a definição de autonomia dentro da cabeça dela definida, ou protagonismo dentro da cabeça dela definida, porque essa é a jogada, a gente ensinar ela a ter autonomia e protagonismo. Então, o que acontece? Ela, de repente, em um momento, ela vai falar assim, vixe, mas eu preciso aprender a ter autonomia e protagonismo. Nossa, será que eu vou dar conta? Né? Então, acaba que você acabou de falar a oportunidade que a gente tinha de atrair a pessoa para cair para dentro do conteúdo, para a gente explicar sobre autonomia e protagonismo, que ela precisa disso, ela acaba que virou um bloqueio na cabeça dela. Sim, é uma segmentação, autonomia e protagonismo é uma segmentação. Só vem pessoas que buscam isso aí, só que a gente não está trabalhando só com as pessoas que querem, está trabalhando no convencimento do restante das outras pessoas. A gente quer trabalhar em escala. Não é todo mundo que acorda e está consciente de autonomia e protagonismo para alcançar o processo seletivo, certo? Então,
olhar por essa pegada. Entendeu? Então, isso aqui é o como. Então, a gente não coloca, não que não coloque, senão a regra, tem pessoas que colocam e elas pagam o preço por colocar isso aí, é um imposto de segmentação, é um imposto de geração de conteúdo, imposto de tempo para ter resultado, entendeu? Então, não tem problema ter, desde que esteja sempre o imposto que é. Vamos aqui para outra coisa. De repente, o que que é? O que é? O que é literalmente, autonomia e protagonismo? O que é literalmente autonomia e protagonismo? Dá para trabalhar em cima disso aqui. Vamos para a próxima parte 3, só para finalizar aqui. Alcançar alta performance na seleção. Isso é perfeito. Alta performance é um termo bem difundido, mas o que é realmente alta performance? Tá vendo que ficou aberto, é um termo aberto, não é concreto, e é normal do mercado nosso de desenvolvimento pessoal e em muitos outros mercados. A gente trabalhar com coisas, com palavras que não são concretas, né, vamos dizer assim, que ela não traz ali uma especificidade. O jogo está em tornar o que é abrangente, vamos dizer assim, uma coisa literal. Tá? Então, o que é alta performance? Já que alta performance, nesse caso aqui, é simplesmente, é assim que escreve? Simplesmente, isso mesmo. Simplesmente ser contratado. Será que é alcançar alta performance na seleção? Será que é simplesmente a pessoa ser contratada? Literalmente ela ser contratada? Ou será que ela é alcançar performance na seleção? De repente ela recebeu uma boa avaliação? Ou será que de repente ela chover de avaliadores, né? Das pessoas responsáveis pelo RH ligando para ela? Agora, se for uma questão de ego, ok, né? Vai chover de pessoas. Mas será que realmente ela quer um monte de gente ligando para ela e sem fechar contrato? Ou será que ela quer o emprego mesmo? Entendeu? E não tem problema, a gente tem que analisar das duas visões, porque de repente a gente tem poder na mão só para ter um monte de pessoas mandando currículo para a pessoa. Mas de repente a gente tem um poder na mão que eu sei que a gente tem, que é da pessoa ser contratada. A gente tem que ir com a munição toda para dentro do campo de batalha. Entendeu? Então, analisar isso aí. Será que o que está por trás disso aí? Como que a gente pode tornar uma coisa. Tem um nome, não é concreto, é outra palavra. Como que é? A jogada. Deixa eu pegar aqui. Peraí, quer ver? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas literalmente é o contrário de concreto. Mas abrangente, seja abrangente. Então, assim, a palavra que palavras e termos que não trazem especificidade, direto ao ponto, literal. Entendeu? Isso dificulta a comunicação com a pessoa. Então, vamos dizer que, na verdade, a maioria do público-alvo, ele só quer conquistar a vaga. Né? Analisando a parte 1 aqui, por exemplo. Ele só quer conquistar a vaga, ele não quer alcançar o processo seletivo, ele quer ter resultado daquele alcance do processo seletivo. Então, se ele quer ter resultado e a gente já tem provas em relação àquele resultado, por que não prometer para ele que ele vai conquistar a vaga dele? Seguindo todo. Por que não prometer
se a gente ouve das nossas provas sociais, dos nossos alunos, que elas conquistaram a vaga que eles queriam, porque a gente não pode prometer, porque já tem prova disso, que a pessoa vai conquistar a vaga que ela deseja. Entendeu? Tornar isso sempre mais específico e mais claro para a gente conversar realmente com o nosso avatar. Entendeu a jogada? Eu vou te dar um extrazinho aqui, que vai fazer muito sentido. Vou só pegar aqui, que é o quê? Uns passozinhos aqui para te ajudar a achar uma promessa efetiva. Então, dividi aqui em 3 etapas. Dentro das 2 etapas, estou dividindo de novo em mais 3 etapas para facilitar, tipo um hackzinho aqui, para você ficar mais alinhado e entender. Né? Se depois de tudo isso aqui você ainda não entendeu, agora não tem como você fugir. Vamos lá. Então, ó. Divide em 3. Então, você verbaliza aí. Né? Eu ajudo. Esse ajudo sempre vai estar vinculado ao público, certo? Eu ajudo homens, mulheres ou pessoas, se a gente estiver conversando com os dois, né? A gente falou sobre isso antes, e como analisar isso aí, o porquê isso deve ser analisado ao fundo em relação a toda aquela estudo avatar, né? Eu ajudo pessoas, homens, mulheres, a fazer ou a ter. O ter sempre está realizado com o desejo, a ambição, a dor, o benefício que a gente quer, a dor, em relação ao desejo ou ao medo, né, a ambição ou o medo, por exemplo, de perder algo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente usou o desejo de conquistar um emprego, um novo emprego, por exemplo, ou o emprego do sonho. E uma quebra de objeção aqui em relação a sem que, então, eu ajudo homens, mulheres ou pessoas a fazer, a ter ou conquistar o emprego que, por exemplo, elas desejam sem ter que, e o sem ter sempre vinculado à dificuldade, sem ter QI, quem indica, por exemplo, né? Aí sim a gente volta lá na autonomia. Só que aí a questão da autonomia a gente defende lá no texto, lá no conteúdo. Entendeu? Então aqui é como se fosse, sabe a fórmula de Bhaskara? Então, a fórmula de Bhaskara, você joga os valores ali, a gente tem o X1 e o X2 do negócio, né? Então, é como se fosse uma fórmula matemática para você fazer de uma maneira simplificada, tá? Não desconsidera toda aquela parte que está para trás. Simplificada de você ter aqui a sua promessa, tá? Ter a sua promessa. Entendeu a jogada? Agora, qual que é o ponto mais importante? Não, né? Importante. Não se encana com a sua promessa. Como assim não se encana com a sua promessa? Não se preocupa com a sua promessa. Depois de ter passado pelo passo 1, pelo passo 2, toda essa estrutura aqui, a gente botou energia nesse negócio, e você fala para desencanar desse negócio, por quê? Porque tem a premissa que fala que, até a gente falou mais cedo, a gente vende o que a pessoa quer, entrega o que ela precisa fazer, certo? Então, a gente vai usar e não vai ter medo de revisitar e mudar a nossa transformação, porque isso aqui vai ser um meio que a gente escolheu inicial de atrair a pessoa. A gente vai comprar ela com essa argumentação, a argumentação da nossa promessa.
né? Não só na parte do lançamento lá, mas também levando em consideração que dentro da nossa linha editorial, a nossa comunicação vai ser para defender a nossa promessa, né? Lembra que eu falei lá no passo 1, que vai estar alinhado tanto a nossa linha editorial com a nossa promessa, para quê? Para facilitar a nossa venda lá na frente. E aí o que vai acontecer? Vai ficar sempre, qual que é a vantagem de você construir um produto do zero? Ou até já pré-pronto, é que você pode incorporar, a gente vai começar de repente com essa promessa, e de repente a gente vai terminar ou iniciar o lançamento com outra promessa. Por quê? Porque a gente vai estar atraindo as pessoas por essa comunicação, de repente não é a comunicação clara no sentido de conquistar o emprego, mas dentro de um processo de criação de conteúdo, a gente vai abordar dores, desejos, ambições, dificuldades, objeções e externalizar, comunicar que é possível de forma subliminar, inconsciente, começar a vender, empregar, e essa possibilidade aí na nossa comunicação de vídeo, que é possível essa pessoa chegar e lá na frente vai falar, é possível conquistar o emprego que você deseja, né? Mas a gente também vai ter a sensibilidade de ouvir o que as pessoas estão querendo, entendeu? Então pode ser que a gente está atraindo todo esse conteúdo por essa linha, e tá certo, a gente tem que fazer isso aí, mas ao mesmo tempo que a gente está atraindo as pessoas por essa linha, a gente também vai ter a sensibilidade de ouvir também o que as pessoas estão falando, para a gente envelopar o produto, a solução, a transformação, o que for, o curso, a mentoria, a solução, envelopar com que elas, ou a maioria delas, estão pedindo para a gente ser efetivo, levando em consideração só a parte de venda, efetivo na venda. Entendeu? Então, a gente vai sim começar por essa estrutura e não fica preocupado que de repente a gente pode mudar isso aí. A gente tem que fazer isso aqui agora porque a gente tem que começar a atrair, segmentar, abrir mercado em relação a isso aqui. Mas não perde o carinho, não precisa de ter ao mesmo tempo amor. É para ter amor enquanto a gente está funcionando, enquanto a gente está usando, mas pode ser que a gente não tenha apego, né? É a palavra certa. Pode ser que a gente muda. Pode ser que a gente muda, pode ser que a gente muda alguma coisa, muda em toda parte, mas muda alguma coisa, a gente muda. Entendeu? Então, sem apego. Toda vez que hashtag sem apego. Hashtag sem apego. Quem gostou aí, eu vou, né? Quem gostou já deixa aí nos comentários aí, hashtag sem apego. Essa é a hashtag da live. Olha aí, ó. Hashtag sem apego. Sem apego. Toda vez que a gente faz, semanalmente ou mensalmente, ou depois de um debrief de lançamento, ou o que for que a gente estiver fazendo, algum movimento que a gente estiver fazendo, a gente tem que revisitar a nossa promessa, nossa transformação, para que cada vez mais a gente conseguir falar e se comunicar mais claro e específico com a pessoa que a gente quer. Certo? Então, vamos ver se era só isso. Era só isso. Vou deixar aqui esse esqueleto, esse passo a passo aqui no Word, vou deixar também lá na nossa pasta lá da mentoria, para você consultar, para você verificar isso aqui, e se tiver alguma outra dúvida também, você pode mandar mensagem lá no nosso grupo, né? Nosso grupo privado lá, para a gente destravar. Então, se travou, vamos destravar. Um beijo, até já. Tchau, tchau.